Olá, colegas. Neste capítulo, nós vamos tratar dos contratos administrativos. Vamos falar dos acordos, dos ajustes que a administração pública faz, se utilizando também de prerrogativas de direito público. Falo também porque no bloco passado nós tratamos dos atos administrativos, mas que, ao contrário dos contratos, são manifestações unilaterais de vontade da administração pública. Na realidade, a possibilidade de a administração pública fazer contratos decorre de uma grande evolução que culmina no Estado democrático de direito. Porque naquele modelo de Estado praticamente medieval, em que o Estado justificava sua atuação por meio de se dizer que o soberano herdava um poder praticamente divino, naquele momento, naquela época, quando o Estado precisava de um bem ou de um serviço, ele tomava na marra, trazia para dentro do patrimônio dele, ocupava patrimônio que era privado e simplesmente fazia o que bem entendia. Nos dias atuais, em que, claro, temos que respeitar os direitos e garantias individuais, a administração, quando precisa de um bem, de um serviço, quando precisa que seja realizada uma obra, a administração faz uma contratação de maneira bem semelhante ao que fazem os particulares. Em direito privado, a gente fala numa imensa liberdade contratual. Os particulares são livres para se comprometer da maneira que eles bem entendam, salvo algumas restrições de ordem pública, claro. Em se tratando de administração pública, o princípio da legalidade, a indisponibilidade do interesse público restringem um pouco essa liberdade. Mas, como nós vamos mostrar, os contratos administrativos podem ser realizados desde que obedeça ao mínimo de disciplina legal que nós vamos estudar a partir de agora. Então, o primeiro ponto de relevância é perceber essa diferenciação do contrato como uma manifestação bilateral. As partes convencionam, ajustam e se obrigam reciprocamente, enquanto no caso dos atos administrativos, a manifestação de vontade é unilateral da administração pública. Lembrar da existência de atos administrativos chamados de negociais, que poderiam gerar certa confusão quando dentro do contexto da comparação com o contrato, uma vez que o contrato tem essa natureza negocial, uma negociação entre particulares ou entre particular e administração que resolvem se comprometer com aquela avença. Entretanto, mesmo havendo no ato negocial uma confluência da vontade da administração com a vontade do particular, o particular pede para a administração algo que é prioritariamente de interesse dele, como, por exemplo, ter autorização para ter uma banquinha de revista num determinado passeio público. Mas de forma que, apesar de haver o pedido e apesar de a manifestação da administração coincidir com a vontade do particular, o ato administrativo é unilateral, né? Sai assinado pelo administrador público. No caso do contrato, não. As partes acordam, se comprometem mutuamente. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos falar de uma expressão bem mais ampla, está sendo usada aqui em sentido amplíssimo mesmo, a expressão contratos da administração. Vocês devem lembrar que quando falamos de atos da administração, nós falamos de um conjunto de atos praticados pelo poder público e que nem todos eles eram atos administrativos, porque dentro do contexto de atos administrativos só eram incluídos aqueles atos praticados com prerrogativas típicas de Estado. A regra era basicamente essa, apesar de algumas discussões quanto a algumas classificações. Inclusive, essa regra gerou um problema no tocante a alguns atos enunciativos em que você não vê exatamente a administração impondo nada a ninguém, simplesmente atestando, declarando, certificando algo, emitindo uma opinião. Então houve aquela discussão justamente porque quando se fala de alguns atos que a administração praticava sem exercício de poder, quando a gente falava disso, muitos autores, como a Maria Silva Zanella de Pietro, dizem: isso é um mero ato da administração. Aqui há algo semelhante. Quando a gente usar a expressão contratos da administração, a gente vai se referir a todos os contratos firmados pelo poder público. Ocorre que, apesar de em alguns contratos, na maioria deles, acredito, existir a presença de elementos que mostram que o poder público está naquela relação de uma maneira relativamente verticalizada, exercendo certas prerrogativas, apesar disso, nada impede que a administração firme contratos regidos
predominantemente pelo direito privado. E, novamente, eu uso aqui a palavra predominantemente, uma vez que a gente sabe, já falou várias vezes, que para onde a administração vai, ela leva algumas características típicas do regime jurídico de direito público. Entretanto, a própria doutrina fala dos contratos de locação, por exemplo, de seguro. A lei vai tratar desses contratos, falando que a Lei 8.666 se aplica nesses contratos no que não for incompatível com a predominância de direito privado que existe para esse tipo de contratação. Mas dentro dessa linha de raciocínio, contratos da administração, dessa maneira bastante ampla, englobando tanto direito público quanto direito privado, são ajustes, acordos, firmados pela administração. Nós vamos ver durante a análise que o Poder Judiciário também admite que sejam firmados contratos de administração por particulares que prestem serviços públicos essenciais, ou pessoas de direito privado, pelo menos, como é o caso dos Correios, okay? Não é um particular, mas é uma pessoa de direito privado, uma empresa pública, da administração, com terceiros, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, mediante acordo de vontades. Vejam que não há aqui a unilateralidade. A gente vê que é um ajuste e que as partes vão firmar um acordo. Na imensa maioria dos casos, esses contratos vão se caracterizar como contratos de adesão também. Lembram dessa expressão que eu citei quando tratei do contrato do ato administrativo? Contrato de adesão, em que você adere. Eu falei disso quando falei daqueles atos, condição em que você adere a um regime jurídico que seriam semelhantes, esses atos, a um contrato de adesão. E naquele momento eu fiz a comparação com o contrato que você firma com uma empresa de telefonia, em que o contrato vem num formulário. Por isso que antigamente se chamavam esses contratos de formulário. Você tem que aderir àquilo. Na realidade, há sim uma adesão, porque o normal é que o próprio procedimento licitatório, na licitação, já se coloque no próprio edital a minuta do contrato que vai ser firmado. Então você que quer contratar pelo poder público adere àquele modelo. Mas apesar de haver adesão, não se descaracteriza o contrato como um acordo. Você vai entrar em acordo com a administração com aquelas cláusulas que ela estipula. Se você não quiser entrar em acordo, você nem participa da licitação. Então, não deixa de ser um acordo de vontade, é um ajuste, mas em que não há essa negociação toda, né? A administração propõe um contrato para quem quiser, e quem quiser faz o procedimento licitatório, e se sagrando vencedor, vai firmar esse contrato com a administração. Estabelecendo, claro, direitos e obrigações recíprocos entre as partes, né? O contrato é sinalagmático. Um lado tem cláusulas para cumprir e tem direitos também. O outro lado também tem seus direitos e suas obrigações. Então, percebam que nessa definição não foi colocada nenhuma vírgula, nenhuma linha, nenhuma palavra falando do regime jurídico, que tem que ser um regime jurídico que traga prerrogativas e restrições para a administração. Então, essa definição compreende todos os contratos que a administração pública vier a firmar.